Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível aqui pela RVC. E como vocês sabem, né, a última, única, derradeira mesa redonda de fato, né, de discussão do futebol nacional e internacional, dentro e fora das quatro linhas. E como vocês sabem, também eu não fico aqui durante... Agora nós temos mudança, durante 30 minutos não, durante 45 minutos falando sozinho, não fico mais, né? Aliás, eu nunca fiquei, mas não fico mais os 30, e sim agora 45 minutos compartilhando ideias, análises, enfim, com o nosso fiel escudeiro, né? Falar fiel mosqueteiro, ele vai gostar. Guilherme Alves, seja bem-vindo mais uma vez na nossa quarta temporada do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Diga olá para os colegas. Olá aos colegas que estão nos assistindo. Para mim é uma honra estar presente nessa quarta temporada. Desejo um ótimo ano a todos e, como sempre, vamos falar muito de futebol. Ótimo! E o tema do nosso programa de hoje, você que está em janeiro, curtindo as férias, esperando o fim da pandemia, né? Que eu espero que seja melhor resolvida, da melhor forma, né? Sim. Acho que, Guilherme, acho que a pandemia está passando, graças a Deus, e as coisas irão retornar ao ponto que estavam antes. Mas o tema do nosso programa de hoje é os treinadores brasileiros. Então, o nosso tema de hoje, lembrando que o nosso programa, a partir dessa temporada, ele tem 45 minutos, né? A gente tem mais tempo para poder falar e, se Deus quiser, para os senhores discordarem da gente também, sim, né? Na verdade, é para discordar. O tema do nosso programa são os treinadores brasileiros. E aí eu fiz um compilado aqui com o João, né, João? O João Guilherme Alves, eu peguei aqui treinadores de Palmeiras, Internacional, Corinthians, Flamengo e São Paulo. Só que o nosso programa, para o seu deleite, está sendo gravado até a presente data, dezembro, e vocês estão assistindo em janeiro. Então pode ser, né, Guilherme, que um desses 5 treinadores aí em janeiro já tenha perdido o emprego, né? Eu aposto no Abel Braga. Mas vamos falar sobre cada um, certo? Falar uma análise do trabalho de cada um. E como vocês perceberam, nós temos 4 brasileiros e um português, certo? Então vamos começar aqui do Abel Ferreira, treinador de Portugal, que está na Sociedade Esportiva Palmeiras, e o Palmeiras ficou meio que numa sinuca de bico, né? Ou contrata um treinador de fora, ou o clube seria dissolvido, né? Eles não estavam aguentando mais treinadores brasileiros depois do péssimo trabalho do Luxemburgo no Palmeiras. Então vamos lá, vamos colocar algumas imagens para poder ilustrar para o telespectador do Toque de Classe Futebol no Outro Nível, algumas imagens de alguns jogos do Palmeiras. Então eu pesquei 2 jogos interessantes aí. Palmeiras e Atlético Paranaense, o jogo terminou 3-0. Vamos colocar a imagem aqui, vocês estão vendo a imagem do Palmeiras, olha só. Olha o Zé Rafael, os caras tudo correndo, que maravilha. Eles correm, eu não sabia que eles conseguiriam correr. O Lucas Lima até está dividindo, né? Jogadas, enfim. Palmeiras fantástico, Palmeiras. Mas vamos lá, até a presente data. Guilherme Alves, vamos lá. Gui, Palmeiras com Abel Ferreira, estava faltando um treinador de fora, ou aquilo que eu falava nas redes sociais, que tragam qualquer argentino e chileno resolveria a situação do Palmeiras? Como é que você observa a vinda do português? Ô Robson, acho que para a gente começar falando do Abel Ferreira, a gente tem que começar falando do trabalho do Luxemburgo. Não do trabalho, da saída do Luxemburgo. A saída do Luxemburgo já com o auxiliar, a entrada do auxiliar antes da chegada do Abel Ferreira, naquele momento que o Palmeiras buscava o treinador de fora, já deu uma mudança no time. Isso prova, não estou falando que jogadores roubaram o Luxemburgo, mas prova que, apesar do título paulista, apesar do Luxemburgo voltar a ter sido campeão pelo Palmeiras, o futebol que o Palmeiras apresentou era muito limitado. Era algo que, pro elenco que o Palmeiras tem, com o investimento que o Palmeiras tem, não podia continuar. E agora entrando no Abel Ferreira. Não desmerecendo jamais, que é um brilhante trabalho, pelo menos o início de trabalho. O Palmeiras fazendo gols, jogando bem, jogando um futebol que agora é agradável de assistir, mas vamos considerar a história, o nome Abel Ferreira. É um treinador, teoricamente, de segundo escalão da Europa. Assim como o Jorge Jesus era também. Apesar do sucesso do Jorge Jesus no Brasil, não é um treinador que já passou pelos principais clubes de ponta da Europa. Mas faz muito sentido o que você está falando. Vamos colocando em escalões, entra num segundo escalão da Europa. Eu acho que português, o primeiro escalão, seria só Mourinho, né? Sim. E olha lá. E é o Mourinho de alguns tempos atrás. Talvez recuperando agora no Tottenham, mas Mourinho de alguns tempos atrás. Você
traz para o Brasil o Jorge Jesus na época, o Abel Ferreira agora, você prova para o treinador brasileiro que um treinador de segundo escalão está fazendo um trabalho melhor que o treinador brasileiro. Se o treinador brasileiro não conseguir ter um alerta, acordar e falar, eu vou perder espaço dentro do meu mercado e eu não tenho mercado lá fora, a tendência é aumentar os treinadores estrangeiros e o brasileiro ficar sem emprego. É porque, do ponto de vista legal, né, e trabalhista, não há limite de treinadores no Brasil. Você tem limite para jogador, né? Sim. Se houver esse êxodo deles para cá, vai chegar um determinado momento que nós teremos treinadores espanhóis, italianos, ingleses, holandeses, e aí vamos bater naquela tecla, que o treinador argentino ele é melhor preparado que o brasileiro. Já falamos isso na temporada anterior do programa, não é verdade? Exatamente. Aí você pode pensar, mas o espanhol, o Domenech não deu certo, o Gesualdo no Santos não deu certo, mas o espanhol, ele para mim é uma exceção. Talvez ele possa ter uma qualidade questionável. Ele não fez bons trabalhos como treinador. Agora o Gesualdo, ele pegou uma época do Santos, um Santos que estava mal, um Santos que estava em crise. Financeiramente, politicamente. Exatamente. Isso pode ter atrapalhado. E o Gesualdo, a perda de emprego dele foi praticamente após a paralisação. Isso com certeza pode ter atrapalhado no trabalho dele. E agora o Abel, com poucos meses de trabalho no Palmeiras, uma coisa que eu tenho certeza que a gente pode cravar aqui, foi o mesmo que aconteceu com o Jorge Jesus. O Abel tendo sucesso, o Abel conquistando títulos, vai ter treinador brasileiro falando que estão exagerando, que estão puxando o saco, que estão desvalorizando o treinador brasileiro. Enquanto o de fora vem e ganha espaço, o brasileiro, em vez de procurar melhorar, prefere desvalorizar o trabalho alheio. Acontece isso, eles vão perdendo espaço. E a grosso modo, eu conversei com o Guilherme um pouquinho antes de iniciarmos o programa, e eu já vi isso. O Guilherme trabalhou com equipes esportivas, ele já viu também. O treinador brasileiro, em determinado momento ali na pré-eleição ou no bate-papo com os atletas, ele conversa com os seus volantes e fala assim, olha, faça a bola chegar, digamos que o meia de criação é o Guilherme, faça a bola chegar no Guilherme de qualquer jeito. Ele vai resolver ali na frente, não é? Sim. Lateral, vá até o fundo e cruza. Então o treinador brasileiro se acostumou com o quê? Com a qualidade do jogador nacional. Aí em cima disso ficou muito fácil ser treinador no Brasil. Pouco você se aprofundaria, né, em questões técnicas de treinamento, táticas. E a conta, repito, a conta iria chegar. A conta iria chegar. Abel Ferreira dando certo, vai abrir precedente para que outros clubes brasileiros, vamos pensar, até a presente data, a presente data da gravação do programa aqui, o treinador do Corinthians é o Wagner Mancini. Sim. Por uma força, na minha opinião, o elenco é fraco do Corinthians, eu acho, o Guilherme pode concordar ou não é nem sombra dos Corinthians, vários Corinthians que eu vi, né? Se o Wagner Mancini sai, eu tenho certeza que a diretoria do Ilho, que foi eleita, eles vão pensar em treinadores de fora, não é? Sim. Um argentino qualquer. Pela falta de opção aqui. Exatamente. Se você... depois a gente vai até entrar mais no Wagner Mancini, mas você recorre ao nome do Wagner Mancini, que acredito que nenhum corintiano cotava antes, sim, pela falta de opção. Sim. Você não tem... você olha no mercado, não tem... É sempre os mesmos. É à toa que daqui a pouco a gente vai falar também do outro Abel, que não tem dado certo. O Inter recorreu a o escravo de Jó, né? Abel Braga. Você sai de um outro... O escravo de Jó, exato, jogava o Caxangá, a brincadeira antiga. Então vai trocando de lugar e fica naquele... A impressão que dá é que é tudo combinado. Ó, esse ano eu vou treinar esse, no ano que vem eu vou outro, então fica no meu lugar. Bom, falamos sobre o Abel Ferreira, treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora nós vamos falar do como diz em espanhol, né? Lacayo, que é o xará dele, o Abel Braga, que até a presente data, a gravação do programa, né? Lembrando que há entre a gravação e ao ar, algumas semanas aí, Abel Braga assumiu o Internacional. Mas antes de nós falarmos dele assumir o Internacional, seria bom nós falarmos do porquê o Kudê saiu do Inter. O que chegou para você, Guilherme? Eu acredito que o Kudê, além de ter apesar de ser um baita treinador, ele tinha uma desconfiança, não é nenhuma desconfiança, talvez alguns resultados, ou perder pontos para alguns times inferiores no
no Campeonato Brasileiro, principalmente no Beira-Rio, apesar que num brasileiro sem torcida eu considero que não tem casa e fora, tirando Allianz Parque e Arena da Baixada, que são um gramado diferente, tirando casa e fora tudo igual. É um gramado normal para todos. Não tem pressão de torcida. Mas eu acredito que as cobranças do CUDE em cima da diretoria por reforços, e o Inter também não tem não, ele não está numa situação de crise financeira, mas ele não tem um grande quantia de dinheiro para contratações. Eu acho que essa cobrança do CUDE, junto com a diretoria do Inter acreditando que o Inter tem um elenco nível Atlético Mineiro, nível Flamengo, talvez até com mais opções assim como o Palmeiras tem, a diretoria acreditava em melhores resultados. E o que eu considero que pesou muito. Apesar que na saída do CUDE foi ele que optou pela saída. Mas uma coisa que eu acredito que ele sabia que já estava meio balançando, no meu modo de ver, o Grenal é o maior clássico do Brasil e ele não ganhou nenhum. Isso pesou, acho que isso pesou muito. Para mim o Grenal é a maior rivalidade do futebol brasileiro, há anos. Disparado, lá, cidade dividida, vai além do campo. E você não ter oportunidades e não ganhar nenhum clássico, acho que isso atrapalhou muito o CUDE. É um torneio à parte. Sim. E aí, só completando a saída do CUDE, ele ter ido para o Celta é quase uma ponte para um clube maior na Europa. Porque se ele faz um trabalho um trabalho bom no Celta, no nível de elenco que o Celta tem, ele consegue ir escalando até chegar no... Ele mesmo já falou que tem vontade de treinar um Barcelona um dia. Sim, e uma coisa que em cima do que o Guilherme falou, a saída do CUDE, se deu, assim, porque eu peguei algumas informações com a imprensa sul-rio-grandense, promessas não cumpridas de atletas, é um ponto. Segundo, esse treinador argentino, o CUDE e os outros, eles têm plano de carreira. Eles têm plano de carreira. Com certeza, o Pochettino e outros treinadores argentinos lá falam assim, tem esse treinador aqui nessa equipe que o contrato dele vai terminar em dezembro do outro ano, mas isso você já está no Celta. Então, o treinador começa a desenhar a carreira dele. Sim. Eu fico 2 anos aqui, o outro treinador que está lá vai sair, eu fico mais 2 anos no outro time, até chegar no grande desejo dele, que é treinar os gigantes europeus. Os gigantes europeus enchem uma mão? Acho que sim, hoje sim. Os espanhóis, o alemão? Italiano e inglês. Italiano e inglês, 5 times? Talvez não, acho que um pouco mais. Mais de poucas federações. Para chegar são 6, 7, né? Sim. Perfeito. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo do Toque de Classe Futebol num outro nível, né? E após o nosso primeiro intervalo, vamos falar de Wagner Mancini para a alegria de Guilherme Alves e também um pouquinho de Rogério Ceni, ele que foi para o Mengão. Já voltamos.